bem-vindos ao Megascópio. Aqui quem fala com vocês é a Júlia. Olá, galera, aqui quem fala com vocês é a Thay. E aqui quem fala com vocês é o Renan. Bem-vindos ao Megascópio. A gente tá muito feliz hoje de estar aqui falando com vocês sobre essa nova temporada de The Witch. A gente tem muita coisa pra falar. Quem já acompanha o canal sabe que a gente faz as reviews individuais de cada episódio. Então, é óbvio que esse é o do primeiro, né? A gente vai estar falando de... A gente vai estar falando do episódio Um Grão de Veracidade, que foi escrito pelo Declan de Barra. Pra quem não conhece o Declan de Barra, ele escreveu o episódio 4 da primeira temporada, que foi o episódio da Paveta. E ele também é o responsável pela série Blood Origin, que vai sair em 2022. E esse episódio foi dirigido pelo Steven Surgic, que é um diretor novo que veio chegando nessa temporada. Ele ainda não tinha trabalhado com The Witcher. E a gente vai ver o que a gente achou do trabalho deles. Eu só quero dizer que em Declan we trust. Em Declan we trust. Sim. E uma coisa que a gente já vai comentar aqui logo no começo do vídeo é que neste vídeo nós não iremos extrapolar os acontecimentos, né? A gente vai se prender somente ao que está acontecendo aqui. Então, se você vai assistir e acompanhar a série com a nossa review, fique tranquilo, porque aqui nós não daremos spoiler dos episódios posteriores. Exatamente. Muito bem falado, Renan. E, inclusive, queria chegar e agradecer, obviamente, a Netflix, cara. Com certeza, porque... eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês já sabem. Se vocês já viram os nossos materiais de primeiras impressões, que já estão tanto no site quanto também aqui no YouTube. Vai estar tudo aqui no card. E na descrição também. Exatamente. Mas a gente gostaria aqui de agradecer muito, muito, muito a Netflix por ter confiado no nosso trampo também e pela gente ter recebido os 6 primeiros episódios. Então, é por isso que a gente tá também conseguindo trazer esse conteúdo de qualidade pra vocês, sem calma, sem ceiar com o Senhor Noel aí no dia 24. Pra quem sabe dos nossos corres antigos, mas é isso. Fica aí o agradecimento pra Netflix. Todo mundo sem olheira, bem alimentado, é sobre isso. Eu acho que, avisos dados, bora falar, gente. No geral, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Bom com ressalvas, mas eu acho que isso se estende pra temporada toda. Pra mim, foi um dos melhores da temporada. In Declan we trust. In Declan we trust. Muito bom esse episódio. Cara, mas te falar, eu acho que, tipo assim, em quesitos de desenrolar... Pelo que aconteceu no final da temporada 1, eu achei esse episódio de forma introdutória muito boa. Porque, de qualquer forma, tipo assim, ele tanto iniciou algo como encerrou algo, sabe? Porque foi um conto fechado, afinal de contas, grão de veracidade. Eu pensei, algo termina, algo começa. Algo começa assim. A mente já tá engatilhada. Porque o final da primeira temporada, ele deixou aquele sabor amargo na boca, de tipo, podia ter alguma coisa mais relacionada, que explorasse mais a relação Geralt e Ciri ao invés de quem é Yennefer. E esse primeiro episódio já veio respondendo isso, né? Então, achei bem positivo que eles ouviram os fãs e ficou uma coisa coerente, estruturando melhor a relação do Geralt com a Ciri. E eu gostei bastante da adaptação do conto Um Grão de Veracidade também, apesar da presença da Ciri. Sim, eu acho que a principal coisa que eu gostei já no começo do episódio foi o fato que eles explicaram o tal do quem é Yennefer, que aquilo ali já eram parte dos sonhos proféticos da Ciri. Uhum. E eu achei que na primeira temporada não tinha ficado claro que era isso, porque aquela montagem tinha ficado muito esquisita. E eu acho, cara, se você que está assistindo tinha entendido que era um sonho da Ciri, meus parabéns. Porque... foi muito tirado da bunda. Pelo menos foi a impressão que eu tive, tipo... quem é a Yennefer? Tipo, Aí agora a gente entendeu que foi porque aquela parte da Tissaia e do Geralt gritando Yennefer! Era, na verdade, um sonho da Ciri vem no futuro. E já na primeira cena do episódio, a gente vê o sonho profético da Ciri realizando. Exato. É porque também a primeira temporada, como foi uma mega surubona também de linhas sobrepostas e tal, e muitas de coisas, inclusive, entre linhas, a interpretação era muito complicada, sabe? Totalmente diferente do que a gente viu, inclusive, nesse primeiro episódio, que foi uma coisa que, literalmente, algo começa, mas brincadeiras à parte, foi, tipo, fechado, ele tem uma estrutura bem redondinha. Eu acho que, em termos de essência, o conto foi muito bem adaptado, nesse sentido de, tipo, por exemplo...
houveram algumas diferenças aqui e ali, do Geralt, inclusive, tipo, sabe, já ser um pouco mais parça do Nivellen, já ter um pouco dessa carga de tipo, pô, tu é bro, sabe, e tal. O que justifica realmente ele entrar na casa do Nivellen, se sentir, entre muitas aspas, confortável pra poder deixar a Ciri naquele local, né? E eu acho que, tipo, essas pontuações que eles colocaram ali dele já ter conhecido, ele já tem algum tempo, fez sentido, não mudou em muita coisa, isso não foi que me incomodou de fato, eu não sei pra vocês, o que vocês acharam disso? Não, eu gostei, eu achei que ficou coerente também, que nem você falou, porque eu acho que ia ficar estranho ele entrar na casa de um cara que ele não conhece, com a Ciri, comer da comida do cara, largar ela sozinha num quarto, ia ficar uma situação esquisita. E o que eu gostei muito é que desde o começo eles são bastante explícitos de que os acontecimentos que amaldiçoaram o Nivellen aconteceram após ele e o Geralt se afastarem, o que causa aquela briga inicial. Não fica aquela coisa, se você é um bruxo, como você é amigo de um, entre aspas, monstro, né? Então, assim, eu achei bem interessante essa abordagem, porque o conto adaptado de outra forma ia ficar bem esquisito, eu acho, sabe? Se não fosse dado esses detalhes, ia ficar muita ponta solta. Ainda mais com a Ciri, né? Ainda mais com a Ciri. Mas uma coisa que eu achei interessante da presença da Ciri, que eles usaram bem ali, eu acho que foi introduzir ela no universo dos bruxos, por exemplo, daquela dualidade do bem e do mal. Porque numa cena a gente tem a Verina falando que, porque eu sou diferente, você também eu me sinto assim, você também. E a gente vê o comportamento da Ciri quando ela descobre o porquê que o Nivellen foi amaldiçoado também. Porque ela tinha aquela impressão, coitadinho, foi amaldiçoado porque, pô, invadiu o templo, tava loucão, tal, fez cagadinha ali, não é uma cagadinha, logicamente, mas quando ele conta ele apresenta, ele não conta toda a verdade. Exato, quando ele conta os pormenores, até o Geralt vira as costas pra ele e fala, cara, você é mortal agora, você sabe o que você pode fazer. Eu, particularmente, eu tive, assim, a pessoa que é militante de saúde mental, assim, eu fiquei um pouco preocupada com a mensagem do tipo, então se mata aí. Mas, no geral, assim, teve tudo a ver com o contexto, sabe? Principalmente porque a gente acabou de ver o Geralt quase perdendo a Ciri. E uma coisa que eu curti muito é que a gente viu o luto do Geralt pela Yennefer, apesar de a gente saber que a Yennefer não está morta, e o luto dele foi muito condizente com o que a gente conhece do Geralt. Não é ele chorando num cantinho, sabe? Seria um luto, entre aspas, normal. Uhum. Gostei muito das interações que falaram sobre os sentimentos dele, porque eu acho que na primeira temporada, principalmente, por causa dos fuck, a galera teve muita ideia, tipo, cara, tipo, esse cara não sente nada, ele é só mais um marrentão, grossão, que... E já no primeiro episódio a gente já vê Geralt filosofando, falando, e eu gostaria de deixar registrado aqui que eu acertei nas minhas análises o que ia acontecer, que ia ser o Geralt mandando a Ciri fugir, e a Ciri não fugindo e dando merda, e depois ele dando mijada nela, o que eu achei super legal. Primeiro, eu achei super legal porque eu acertei, e também achei super legal porque... porque isso vai servir como base pro relacionamento dos dois. É importante que crie essa confiança entre os dois. A gente vê que a Ciri entendeu que o Geralt não tá mandando ela embora porque ela é um peso, porque ela é um fardo, sim porque ele tá preocupado com ela, e ela começa, tipo, tá, ok. Entendi. Sim, e meio que esse episódio também força bastante o amadurecimento dela, porque tudo bem que ela vem de um capote atrás do outro na primeira temporada, mas assim, ela tá tendo um contato mais direto do que a maldade do mundo, né? Por exemplo, nesse episódio, inclusive, quando a gente descobre o que de fato levou o Nivellen a ser amaldiçoado, da forma que ele ficou, né, ali, até a Ciri sente um choque, sabe? Porque, por exemplo, o Geralt novamente teve a confiança traída por um amigo ao qual ele acreditava ser de uma forma e realmente não era. A índole da pessoa era totalmente diferente. E ele virou e falou assim, mano, agora você é um mortal, você vai pagar tudo que você tiver aí na tua vida mesmo. Até porque ele tava ali, tipo, num recinto onde ele vai ficar sozinho. Então, ele basicamente pensou também no que eu pensaria de, tipo, você vai ter muito tempo agora sozinho pra poder pensar na merda que você fez. Tipo assim, sim, agora que você é humano, saca? Você não tem mais escapatória disso. E a Ciri ali percebeu, virou e falou assim,
caramba, então realmente, de fato, existe gente má nesse ponto também. Porque ela já tinha visto já no ponto de, tipo, arrancar cabeça e guerra. Mas, tipo, em coisas, em fatos do dia a dia, ela ainda não tinha presenciado. Ela não estava habituada com essa maldade nas entrelinhas da rotina, né? Exatamente. A Ciri foi apresentada a questão do que é um mal menor. A Ciri, ela não... A gente tá muito filosófico aqui, mas é aquela questão de que... Não é porque, tipo, que uma pessoa fez algo horrível que ela também não tem um lado bom. Exato. Que é o que aconteceu, tipo... Acontece que aqui ela é o contrário, né? Inclusive, eu adorei essa revelação depois, porque eu, como leitora, sempre me incomodei com o Geralt sendo todo, tipo... O cara fala, então, eu virei isso aqui porque eu estuprei uma sacerdotisa. E o Geralt fica lá, cara... Sabe? Nos Pesado, livros. E quando a gente viu pela primeira vez ele falando, eu fiquei, cortaram a parte do estupro. E eu pensei, ok, eu também porque pro Geralt ser amigo desse cara, teria que ter cortado mesmo, assim. E aí depois a revelação no final, eu fiquei, Foi bem encaixado pra caramba. Foi muito, cara, com assim... We Trust, cara. Pra caralho. Aquela cena da faca eu achei interessante. Então, eles estão conversando ali e o Nivellen se mostra uma pessoa atenciosa, querendo conversar, ser hospitaleira, né, com o Geralt, com a Ciri ali, querendo entender o que tá acontecendo com eles. Eu só queria, inclusive, deixar aqui uma frase pra não passar batido, que o Henry Cavill também tem peso nessa temporada, principalmente no primeiro episódio, que foi o pitaco dele, que, por exemplo, no livro a gente vê bastante... algumas passagens em que o Geralt é introspectivo. Então ele pensa pra ele, mas só que você tendo em mãos naquele material de, tipo, o pensamento dele, você como leitor, você consegue ter uma noção. Na primeira temporada, ele ficou nesses fuck que a Ju realmente falou, porque ele não externava muito aquilo. E, tipo, mano, você tá trabalhando com uma mídia totalmente diferente. Então, uma série. Então, a gente já viu já que no primeiro episódio, eles arrumaram uma forma ali dele externar de uma forma que fica ainda condizente com o Geralt. Que ele, por exemplo, também não vira um fofoqueiro, um falador, entendeu? Pra caramba. Ele tá conseguindo externar ali. E eu, de verdade, eu acho que isso também é coisa do Henry Cavill. Porque eu realmente acho que, tipo, ele quis externar e trazer mais esse lado Geralt de ser. Inclusive, Lauren percebeu da cagada que fez no final da temporada passada. E no início desse episódio a gente teve o Ciri, você... Algo mais. Mas, desculpa, Renan, só porque o unfuck também foi culpa do Henry Cavill. Deu ele ficar do ligado? Ou de repente ele percebeu o hate, né? Ele percebeu o hate, porque pra quem não sabe, várias entrevistas da primeira temporada, a Lauren fala que o Geralt tinha linhas e linhas de diálogo, e o Henry chegava lá e falava, mas e se eu fizer? E ela ficou, tipo, mulher tava gamada e ficou lindo. Faz um pra mim, vai. Faz um tá ligado? Faz um pra mim. Não, e uma outra coisa que eu queria já colocar aqui é que a Ju e a Thay comentaram sobre alguns aspectos do livro, né? E vira e mexe, durante as reviews a gente vai comparar com os livros. Mas não é porque a gente tá comparando que a gente tá falando que uma mídia é melhor que a outra, e sim porque existem diferenças, simplesmente isso. E elas têm que ser postas. Então, sem querer colocar questão de qualidade. Tem muita gente que fica, vocês ficam, tipo, dando hate na série porque tá diferente. Assim, não, a gente tá comentando as diferenças. Tem diferença que vai ser boa, que a gente falou de várias aqui que a gente curtiu, e tem diferença que não vai ser tão legal. É assim, é a vida. Mas, gente, vai ser mais questão de apontar, né, Ju? Eu acho que antes da gente começar a falar do núcleo dos magos, também, essas questões, eu preciso fazer uma nota para o quão legal foi a inserção da Verena. E o quanto ver tantos atores bons, tipo o Christopher Review, que é o Nivellen, a Agnes, que é a atriz da Verena, o Kevin, que eu achei que fez um trabalho muito bacana nesse episódio. Eu achei a atuação da Freya fraquíssima nesse episódio. Sim. Ela foi engolida, né, na moral, por todo mundo, assim. Ela foi engolida ali. Não falo isso como detrimento, assim, tipo, uma bosta, mas eu achei, assim, que muitas das cenas que podiam ter um impacto emocional muito maior não tiveram, porque eu achei a atuação dela um pouco meio... seca, eu achei seca. Eu achei seca, tipo, eu não senti que ela tava na mesma vibe de sentimento de entrega de que todo mundo. Não é porque ela não tentou, mas é porque, de repente, sei lá, mano, tava num dia mal, não sei. Ou às vezes a experiência. Ou também porque a gente também colocou ela do lado de pessoas que estavam ali com, sabe, tipo, uma bagagem altíssima, então o nível de atuação ali, nossa nota de corte estava alta. Exato. Mas antes, só da gente trocar, eu só queria, inclusive, dar um adendo aqui rapidamente, porque são coisas que a gente já falou nas primeiras impressões, mas eu não curti o CGI do Nivellen.
Eu já imaginava do que isso ia acontecer, porque é uma coisa muito palpável pra gente que tá nos livros e uma coisa um pouco irreal demais pra quando a gente traz pra uma série. E se o negócio não é muito bem feito, tipo a Roda do Tempo, desculpa, eu tive que comentar sobre isso, não entrega, sabe? Eu só queria dizer isso, tá tudo bem, gente, paz. Em contrapartida, Verina perfeita. Tanto a forma humana dela, quanto a forma Exatamente. vampírica dela. Nossa, assim. a forma vampira me impressionou muito a hora que eu vi, porque eu falei, gente, investiram. Babado, investiram. Todo esse já Gastaram dinheiro na foi Verina. pra forma vampírica da Verina. Sobre isso. O Nivelin particularmente não me incomodou. A primeira vez que eu vi ele assim, teve aquele impacto, tipo, uou, mas depois eu acostumei, sabe? Não me incomodou o Nivelin, assim. Também não Foi me bem de incomodou, boa. mas eu concordo com a Thay que não estava a par da Verina. Não, se pegar o CGI e comprar o CGI do Nivelin com a Verina... Colocar lado a lado, A ainda gente- mais no mesmo episódio, a discrepância é muito grande, cara. Não me incomodou, mas não tava a par. Mas trocando de núcleo, então, a gente também teve um pouco da questão dos feiticeiros, e estabelecendo como que ficou a questão do capítulo, da Irmandade, depois da Batalha de Soden. A gente viu o pós da atriz, que eu achei bem importante, porque aquilo ali é um evento traumático para a personagem, e vai se carregar pela história dela inteira. Vilgefortz. Ah, meu amor! Olha, ele entregou. Só quero dizer aqui que o homem falou que ele ia deixar o cabelo crescer e usar o cabelo natural na temporada. Isso daí ele falou foi o quê? Início de 2020, quando eu fui... Não foi início de 2020, não. Foi início de 2021, quando eu fui pentelhar ele lá no direct no Instagram, que eu falei, pô, teu cabelo tá 10 de 10. Ele falou, pô, vai ter muito cabelo aí nessa temporada. Eu falei assim, show de bola, parça. Marreta, e não só a aparência dele, os trejeitos de Vilgefortz. Ai, Sim. tudo Eu pra acho mim, que sinceramente. Nessa segunda temporada ele me convenceu muito mais como Vilgefortz. Tudo pra mim. Sabe o que tudo também pra mim. te convenceu ele? Figurino. Também. Ele tá Entregaram. vestido Também, como um também. deus. Entregaram, caralho. Entregaram pra caraca. Só isso que eu queria falar, gente. É porque eu me emociono muito falando do Jadu, mas... E a gente comentou aqui da atuação do Jadu como Vilgefortz. A atuação da Tsaya também convenceu demais. Me impressionou bastante como a personagem consegue demonstrar o carinho que ela sente pela Yennefer, né? Em todo momento, a preocupação que ela tem quando ela não encontra o corpo dela nos campos ali. E até o Vilgefortz fala, então você vai ficar procurando na cabeça de mais de 20 mil mortos aqui e tal. Eu acho que isso só faz ela crescer nessa temporada do que a gente pode comentar ainda futuramente, né? Eu fico um pouco dividida, porque a imagem que a gente tem da Tsaya nos livros é de primeiro que ela tem toque, né? Eles cortaram totalmente esse traço dela. Pra puta que pariu. Ela tem transtorno obsessivo compulsivo. E que a Tsaya que a gente imagina é fria. Própria Elsa. E aqui ela tá, tipo... Literalmente. Então, dá um tempinho pra, tipo, encaixar essas duas visões da mesma personagem. Não me incomoda porque eu sei por que eles estão fazendo isso. Eu acho que todo mundo que lê o Tempo todo mundo que lê o Tempo de Desprezo sabe por que eu não vou falar. E não deem spoiler pro pessoal nos comentários, por favor. Pelo tá, amor gente? de Deus, gente, não sejam cuzões. Mas a gente sabe por que eles estão fazendo, tipo, tanto esse negócio dela e a Yennefer, tipo, mais que amigas, friends, mãe e filha, tipo, sabe? É curioso. E falando em Yennefer, né? Eu acho, assim, como a gente não vai extrapolar pelos episódios, eu acho que esse é o episódio em que eu mais reconheci a Yennefer como Yennefer. O banter dela com a Fringilla, ela cutucando a Fringilla. Não, isso daí... É. Eu vi isso, eu fiquei... Entregou, que delícia, entregou. As circunstâncias não foram ideais? Não foram ideais, mas eu acho que com o contexto, tipo... In Declan We Trust, né? No contexto... Eu acho que, tipo assim, gente, por favor, contem quantas vezes já falou isso, mas é porque é verdade. Com o contexto que a gente tava, a Yennefer agiria daquela forma naquela situação. Sabe? Tentaria virar a chavinha. Anya. Não, em Anya Trust também, porque, sinceramente, cara, a bicha vira um negócio ali, e a gente fica vendo ela na entrevista e tal, ela...
entrou no negócio de Yennefer e tal, eu fico, caraca, pisa em todo mundo, pisa em mim, minha filha, eu vou deitar aqui no chão, tá ligado? Eu não sei o que acontece, mas passa uma vibe de, tipo, ser superior, sabe? Que eu acho que ela tá em... Cara, gente que sai do teatro é foda pra caraca, porque consegue trazer essa carga, essa bagagem do personagem que você sente quando a pessoa fala um A. Não é brincadeira, não, eu tô falando sério. Tipo assim, eu sinto muito essência. Eu me sinto confortável com ela fazendo a Yennefer, porque eu acho que passa muito essência. E, cara, reflexo que a gente tem. Realmente, de fato, eu também não achei que, tipo, a Freya entregou ali de fato, que eu tava esperando, por exemplo, da Ciri naquele momento, sabe? Mas, já aproveitando, já que vocês também estavam falando da Yennefer e tal, eu só queria falar da Tissaia. Não me incomodou tanto também, porque eu achei condizente com o que a série tá propondo naquele momento, sabe? Apesar de ser, tipo, talvez não seja Metissaia, talvez não seja Metissaia, mas, tipo assim, a Tissaia da série, show. Eu apliquei essa lógica pra Fringilla, porque a primeira temporada me incomodou bastante o jeito dela. Todos nós, né? A gente falou muito da Fringilla na primeira temporada. E agora que assim, eu entrei na segunda falando, beleza, eu sei que eu que eu vou ver a Fringilla fanática. Tá bom, vambora. Mas já nesse episódio, eu acho que a gente já começa a ver um outro lado da Fringilla que a gente não viu na primeira temporada. Na primeira temporada, ela era tipo, a chama branca, a devoção. E, tipo, nesse episódio a gente vê um pouco, tipo, ela explicar, tipo, cara, tipo, eu confio nele porque antes da gente lutar por ele, ele lutou pela gente. E também, tipo, o fato de que ela não tá seguindo cegamente, sabe? A Yennefer pega e fala, tipo, tá sendo usada. E ela meio que, tipo, fala, tipo, eu sei, sabe? Eu não sou que eu tenho meus princípios aqui, ó. Então... não é exatamente como a gente imagina a Fringilla, mas já deu uma melhorada, assim. Já não é mais aquele fanatismo. O que eu gostaria de dizer mesmo do Cahir, né? Que a gente viu... do Cahir... A gente vai comentar mais pra frente, mas eu puxei aqui também porque nesse episódio, o Cahir sendo torturado e Montferrat entregou tudo, tá? E, ele é brabo. Cara, assim... Eu particularmente não curti muito a cena da tortura, mas eu acho condizente. Eu acho que... É que na verdade me arrepia, eu não curto. Mas a cena foi pesada. Eu achei pesada. É que dentro da lógica da história do que tá acontecendo faz sentido. Não é uma cena gratuita, né? Dos acontecimentos. Exato. Isso se estende bastante pra uma temporada como um todo, assim. Tem coisas que realmente desviam do foco da narrativa que a gente tá acostumado do livro, mas... Bom, paciência. E esse episódio também teve... Voltando um pouquinho, teve uma referência aos jogos que eu achei muito legal, que é o Geralt usando o Axe no carpeado, Roach Plot, que é escolha o seu. Sua tradução favorita. Nomeie seu Pokémon, cara. Sabe? Eu achei muito legal, porque aquilo ali é uma coisa dos jogos, aquilo ali não existe nos livros. E achei, tipo, uma boa, tipo... Pega o biscoito. Pegou aí. Pega. E é uma inserção bem colocada, porque ele mostra o poder, não tem uma influência assim, que influência, tem uma pequena coisinha, mas tem alguma coisa ali legal pra quem curte o jogo, pra quem vê a série não faz diferença. E pra quem vê a série, pra quem vê a série é a primeira explicação do que é um sinal de bruxo, gente. É verdade, era uma coisa que tava faltando, assim. Porque na primeira não tem explicação. Verdade. A gente que já conhece, a gente tá fazendo um sinal, mas pra quem novo, pra mim passa realmente batido. Quando eu assisto assim, falo, ok, tá bom. Foi uma cena útil. Pior que é verdade. Foi a primeira explicação de que é um sinal. Ainda nessa parte também, meio no comecinho, eu curti muito também que a gente viu um pouco dos pesadelos da Ciri, que isso é muito importante pro desenvolvimento da personagem. A questão dela ter medo do Cavaleiro de Alma Alado. Bem 10. Sim. E aí, pra gente fechar, a gente teve aquele ganchinho ali pro segundo episódio, que foi o cerco ao que restou do exército nilfgaardiano, que tava com a Fringilla, e a Yennefer como prisioneira, né? E assim, eu gostei daquela cena, achei que foi bem interessante, foi bem o clima, ataque Scoia'tael, sabe? Não Scoia'tael propriamente dito, vamos falar ataque élfico, vai. Uma coisa reclamando. Uma coisa mais tática, utilizando a floresta pra realmente fazer o ataque. Achei que ficou muito bem feito aquela cena. Sendo bem usada. Exato. A gente não fala sobre Brooklyn nessa casa.
Não, isso não existe, Ju. Isso é delírio coletivo. É sobre isso. Eu só acho que muito conveniente só as duas sobreviverem, assim. Sabe? Pra mim, faltou um motivo mais palpável. Tipo, se as duas sobreviveram porque a Fringilla lançou um escudo ao redor delas, e aí, tipo, os elfos, tipo... Pra mim, cara, assim, pode ser detalhezinho pequeno, mas eu acho que são detalhes pequenos que fazem a diferença no final. Porque, tipo, eu terminei o episódio com, tipo, elas só sobreviveram porque elas são protagonistas, porque... Eu acho que faltou dinheiro pra dar esse tchan. Às vezes eu fico com essa sensação, tipo, inclusive em outros episódios futuros que a gente vai vir a comentar... Isso é uma coisa que acontece que é, tipo, a sensação de segurança que você tem do protagonista. Que você sempre tem essa segurança que você sabe que nunca vai acontecer. E The Witcher não é muito assim, não. E, tipo, eu fiquei pelo menos com essa sensação também. Mas eu acho que, tipo, nesse caso da Fringe e tal, da Yen, eu acredito que poderia ser até algo que eles tenham discutido, de repente, na mesa e tal. E quando foi passar, virou e falou assim, rapaz... Não tem que colocar uma coincidência aqui do destino, o protagonismo tem poder e é isso, sabe? Foi poder do protagonismo. A flecha não pegou, tá bom. Não era uma flecha, era uma lança, brother. Era uma lança, né? Verdade. Era uma lança gigantesca. Foi, atravessou o cavaleiro assim. Exato. Era o Kid Bengala das lanças, aquilo lá. Era o Kid Bengala sendo lançado ali, exatamente. Não tem como errar. Mesmo que erre, pega um ombro. E arranca o ombro. Tira um sanguinho, né, cara? Enfim, gente, eu acho que a gente deixou bem claras as nossas opiniões, né? A gente tem 8 vídeos desses pra gravar. Então, se a gente esquecer de alguma coisa, diz pra gente nos comentários. Ou se você concorda, discorda de alguma coisa que a gente falou aqui. Eu acho que isso é uma discussão entre amigos, né? Nem sempre a gente vai concordar em tudo. Havendo respeito, havendo... Apesar de que tem gente que tá errada depois. É brincadeira, tá, gente? Por favor. Ai, cara. Mas foi isso mesmo que a Ju falou, gente. Escrevam aí nos comentários também o que vocês acharam, seus comentários, seus pitacos, pontos positivos, pontos negativos, e vocês vão poder ver a nossa fuça aqui até o último episódio dessa temporada. No mais, se você não conhece a gente, cá estamos, somos do Megascope. Vocês podem acessar o site www.omegascope.com.br para mais novidades de The Witcher aí. Vai sair artigo pra Dedel e novidades em geral de conteúdo. Você acha a gente em tudo, @Megascope. E pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra ficar por dentro de tudo que for saindo por aqui, que nem a Thay falou, são muitos vídeos aí que a gente vai fazer de The Witcher, pra cobrir toda a temporada. 10 mil links na inscritos descrição. até 2022. É sobre isso, galera. Vambora. Vamos que vamos. Compartilha com os amigos. Deixa um like e mega beijo. Beijo, gente. Falou, gente. Tchau.